Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é direito do consumidor superendividado. E para falar sobre esse tema, está aqui conosco o Dr. Ricardo Waldman, advogado e especialista em direito do consumidor. Seja bem-vindo ao Papo Certo e obrigado por ter aceito o nosso convite. E ele vai responder a todas as perguntas sobre os consumidores superendividados, tema que gera muitas dúvidas. Bem-vindo ao Papo Certo, doutor. Obrigado, boa noite aos telespectadores do programa Papo Certo. Obrigado pelo convite, à produção, Amanda, João Custódio. Espero poder responder todas as dúvidas do programa e trazer uma luz, para os consumidores que estão aí super endividados. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o Dr. Ricardo vai responder a todas as suas dúvidas aqui no Papo Certo. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu quero iniciar esse bloco agradecendo a presença do Dr. Ricardo, pois hoje aqui no Papo Certo nós vamos falar sobre os direitos do consumidor superendividado. Doutor, vamos iniciar nosso papo explicando para quem está em casa quem são os consumidores superendividados. Então, todo o consumidor, pessoa de boa fé, que compromete praticamente toda a sua renda, encontra-se num estado comprometedor da sua subsistência, ele tem direito a ingressar em juízo com a lei do superendividado. Somente o consumidor, pessoa física de boa fé. E, doutor, qual o objetivo da Lei 14.181/2021, que é a Lei do Consumidor Superendividado? Então, primeiramente, garantir o crédito responsável, propiciar a educação financeira do consumidor e evitar a exclusão do consumidor do mercado de consumo. Esses são os 3 objetivos principais da lei do consumidor superendividado. Doutor, o senhor falou que foi os juízes de quais cidades que criaram, que foram quem iniciou esse projeto de lei? Então, lá pelo ano de 2011, 2012, 2 juízes aqui do Rio Grande do Sul, nas suas teses de doutorado, trouxeram à baila esse projeto do consumidor superendividado. Na ocasião, era um projeto que havia no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, onde os consumidores e fornecedores eram convidados a participarem desse projeto. Não eram obrigados a participar. Uma vez que participassem e anuíssem a fazer um acordo com os consumidores, tinha força de lei, mas não eram obrigados a comparecer. Hoje, graças a essa lei, já os fornecedores são obrigados a comparecer. Doutor, explica para nós o que é repactuar, né? Os superendividados podem fazer as suas dívidas. Como o superendividado pode repactuar as suas dívidas? Certo. Como é que funciona?
É uma ação judicial comum. O consumidor vai chamar, numa ação judicial, todos os seus fornecedores, ele vai criar uma planilha propondo o pagamento de cada um desses credores. Isso é apresentado ao juiz, que vai citar todos os fornecedores. Eles se encontrarão numa audiência de conciliação, onde vai haver um conciliador, que pode ser o próprio juiz ou uma pessoa determinada por ele, um conciliador profissional. Ali serão apresentadas as propostas do consumidor dentro da realidade dele, daquilo que ele pode pagar. É feito de duas formas. A primeira, consensual. Apresenta-se a proposta, os credores concordam com esse pacto. Ele pode pedir uma repactuação do valor principal da dívida, ele pode pedir um perdão de juros ou a baixa dos juros, isenção das multas também pode ser pedido, e vai ser feito um acordo. Uma vez feito esse acordo, ele vai para a homologação do juiz, e aí sim, aí ele tem que ser cumprido por ambas as partes. Em não sendo acordado, se não houver, ou seja, se não houver acordo, ou se um dos credores não aceitar, se alguns dos credores não comparecerem, aí será feito na forma litigiosa. Será feito um acordo daqueles que compareceram. O que não comparecerem, o juiz vai determinar a forma de pactuação, como vai ser feito o pacto dentro da realidade do consumidor. O juiz apresenta uma planilha e ele apresentará para essas empresas de forma contenciosa. A empresa vai ter lá 15 dias para se defender, dizer o porquê aceita ou não aceita, e sairá uma sentença. A questão aí do problema da empresa que não compareceu ou não concordar é que primeiro o consumidor haverá de pagar aquelas que compareceram e aceitaram o acordo, e depois essas que não compareceram ficarão no final da fila e receberão somente após o pagamento da última parcela do credor que aceitou o acordo. Que compareceu. Que compareceu. E ainda haverá um lapso de 180 dias, ou seja, ele quita a última parcela 180 dias após. Aqueles credores que estão na forma litigiosa irão começar a receber as suas parcelas. E nesse meio tempo, o juiz vai interromper as multas e os juros, né? Ele não compareceu, ali se interrompe multas e juros e vai começar a contar somente lá adiante, quando 180 dias depois que começar o pagamento desses que não compareceram em juízo. Doutor, só uma pergunta assim, no momento que foi para o juízo, lá para o mediador, e ele fez o acordo, o nome dele sai dos órgãos reguladores de crédito? Então, quando é feita a proposta de acordo, pode ser ali já acordado por determinação judicial o prazo em que o nome do consumidor será excluído dos cadastros de restrição de crédito, o SPC, Serasa. Ou o juiz também pode determinar que ele permaneça por mais algum tempo, com medo de que esse consumidor possa vir a se reendividar novamente. Mas isso será composto ali na sentença. Perfeito. Doutor, eu gostaria de lhe perguntar quais são os tipos de dívidas que não podem ser renegociadas. Ok. As dívidas que não entram na lei do superendividamento. Dívidas de artigo de luxo, tributos, impostos, toda dívida que tem uma garantia de um outro bem. Por exemplo, um apartamento que o imóvel fica em garantia, não pode. Dívidas alimentícias também, de pensão alimentícias, também não pode. São somente dívidas inerentes à relação de consumo. No caso, um carro, se a pessoa usa ele para trabalhar? Não, porque o carro, quando faz o financiamento, ele é fiduciário, ele fica alienado, né? Então, a garantia é o próprio veículo, então esse não entra. Na lei, nessa lei. Não quer dizer que não possa ser renegociado, tudo pode ser renegociado. Tudo pode ser renegociado. Mas dentro do enquadramento dessa lei, não entra. Aí não entra. Doutor, e como funciona e quais documentos são necessários para renegociar essas dívidas? Bem,
O consumidor deve levar em juízo, então, a relação de todos os seus credores, né? Apontar a planilha, ele tem que fazer uma planilha, de forma de pagar, como ele se propõe a pagar, dentro da sua realidade. Se ele não tiver condições de fazer essa planilha, o juiz pode determinar um administrador que o faça, desde que não onere nenhuma das partes. Normalmente, o consumidor que está endividado, ele tem justiça gratuita, né? Então, será pago pelo Estado. Então, ele apresentando essa planilha, apresentando o rol dos seus credores, ele consegue ingressar em juízo. E independente do valor, doutor, tem um teto de número de vezes que possa ser parcelado? Sim, o consumidor ele pode propor que seja feito o parcelamento em até 60 vezes, ou seja, 5 anos. Perfeito, muito obrigada. E doutor, qual o papel do conciliador, né, do juiz nesses casos? Certo. O conciliador, ele vai, na verdade, ele vai mediar esse acordo. Ele vai tentar apaziguar ali, né, as propostas e encontrar um senso em comum entre eles. A exemplo, vocês querem receber, ele quer pagar. Então, vamos entrar num consenso. E encaminhar essa proposta ao juiz para que homologue, então, o acordo. A proposta dele é só mediar. Ele não tem poder judicial. Poder judicial somente o juiz. Não havendo acordo... Vai para o juiz daí. Vai para o juiz, ele vai determinar. Obviamente, se está sobre a lei do consumidor sobreendividado, o juiz é que vai determinar uma forma de pagamento dentro daquilo que o consumidor pode. Ou seja, o consumidor sempre sairá com uma proposta dentro das suas condições de pagamento. Doutor Ricardo, na sua experiência, embora a lei seja recente, normalmente essa conciliação já ocorre com o conciliador ou normalmente está indo para o juiz? João Custódio, honestamente, essa lei é muito recente. Eu desconheço qualquer ação ainda. No meu escritório ainda nós tivemos apenas uma, né? Poucas pessoas conhecem essa lei. Só estou comentando até que poucos advogados sabem da lei também, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acredito que mais um ano, isso aí já está bem recorrente. Os consumidores desconhecem também. Nós é que oferecemos essa possibilidade aos consumidores de ingressar com essa forma. O consumidor que não tem condições de contratar um advogado pode socorrer da Defensoria Pública. Também podem procurar os PROCONs também para buscar essa conciliação. Não precisa ser exatamente através de um advogado, certo? Doutor, e as dívidas que já estiverem em execução judicial podem ser levadas para acordo? Sim, também podem. O que acontece? Essa dívida vai ser suspensa ou será baixada, será excluída. Isso vai depender do acordo que for proposto nessa audiência. Se ficar acordado que a execução está em andamento, vai ser arquivada até a quitação da dívida, perfeito. Ou pode ser baixada, também extinta, e segue esse plano de pagamento que foi proposto agora. Se o consumidor não cumprir com aquilo que está pactuado, ela vai ter força de título executivo judicial. Aí a dívida, aquele processo inicial não existe mais, vai permanecer nesse aqui que vai ser executado se o consumidor não conseguir cumprir o que está pactuado. Perfeito. Nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência.
Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta. Temos hoje conosco o Dr. Ricardo Waldman, advogado e especialista em direito do consumidor, falando sobre consumidores superendividados. Doutor Ricardo, o que acontece com os credores que não aceitarem a proposta ou não comparecerem à audiência de mediação? Isso como ele comentou antes, mas acho que é importante ressaltar isso, porque acho que é uma garantia a mais para o consumidor superendividado, né? Que também isso, se os credores não aparecerem, acaba sendo uma vantagem, talvez, para o consumidor. De certa forma. Antigamente, quando era só o projeto, né, os fornecedores, na grande maioria, não apareciam. Alguns os credores não compareciam. Alguns credores eram de praxe, compareciam a todas as sessões conciliatórias. Hoje será um grande prejuízo para o credor, né? Se ele quer receber, o consumidor quer pagar, vai ser um grande prejuízo, porque ele vai receber o crédito na forma que o judiciário estabelecer. Se não aparecer, o juiz pode decidir, ele pode pagar R$100 por mês. Exatamente, pode reduzir o valor principal também. Que aumentar o prazo. Aumentar o prazo, né? Então, eu não vejo lucro para o credor, né? Não vejo nenhuma vantagem para ele não comparecer. Hoje, talvez ele não comparecesse, que talvez ele também não conhecesse bem a lei, né? Mas benefício não tem nenhum. Ele vai ficar no final da fila, vai receber 180 dias após os 5 anos, após o último credor receber, nas condições estabelecidas pelo judiciário. Vantagem nenhuma. Né? Doutor Ricardo, isso que a gente estava comentando um pouco antes do programa aqui, isso comentou que algumas situações em que o consumidor pagava 80% da sua dívida e chegava um momento que poderia solicitar para o juiz a quitação. Você podia explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o que é a situação? Embora o senhor comentou que é menos usual, mas já aconteceu mais no passado e acontece ainda de vez em quando. Exatamente. É o adimplemento substancial. O consumidor que já pagou 80%, 90% da dívida, por exemplo, dá um exemplo banal que acontecia no passado e não tão longe assim, o consumidor adquiria um veículo através de financiamento, digamos que em 80 parcelas ele adimplia com 70% do veículo ou 80% do veículo. Depois, ele não tinha mais condições, porque estava superendividado, não tinha mais condições, entrava com a revisional ou o banco entrava com busca e apreensão do veículo, a defesa era o adimplemento substancial. Ele já havia pago mais de 80% do veículo, fazendo o cálculo, ele já havia pago 3 veículos. Então, o judiciário dava como quitado aquele carro. Financiou 30 mil, já tinha pago 90, exatamente. E tinha mais uns 20 para pagar ainda. E o carro valia 15. Então tá. Então, era um adimplemento substancial. Já não é tão usual esse tipo, né? Mas aqui eu vejo que isso também é uma saída para essa lei do consumidor subendividado. O sujeito que adquiriu lá atrás, há 5 anos atrás, que pagou 80% da dívida, não há por que ele não pedir uma redução ou uma quitação também dessa dívida. Dentro da lei. Dentro da lei. Ela não está previsto isso na lei. Né? O adimplemento substancial. Mas não há por que ele não acertar isso num pacto com o fornecedor. Quando havia o projeto, eu participei uma vez, houve isso, aconteceu, de o consumidor pedir o perdão da dívida. Porque eu já paguei mais de 90% da dívida. Então, no conjunto de credores, deixou. Não, eu dou por quitado e tu paga o próximo. Isso já foi feito em acordo. Não há por que também não ser feito aqui. É uma possibilidade, é uma janela que se abre, né? Doutor, e a partir da lei, aqui estão obrigados os fornecedores a fornecer o crédito responsável. Até pouco tempo atrás, e hoje acontece, é comum nós passarmos numa rua, no centro da cidade, e as pessoas oferecendo crédito fácil. Crédito sem consulta SPC Serasa, crédito na hora, dinheiro na hora, em meia hora eu te dou o dinheiro, 30 minutos, sai com o dinheiro na mão. Isso não pode mais acontecer. Imaginamos um consumidor desempregado, com a família em casa, tendo que levar comida para dentro de casa, não sabe como vai retornar no final da tarde sem dinheiro. E uma pessoa
oferece dinheiro sem consulta nenhuma no SPC Serasa, é óbvio que ele vai pegar esse dinheiro. É o desespero. Então, mas nesse caso, essas pessoas que, principalmente, vamos supor aqui dos centros, das principais centros, pegar o centro de Porto Alegre, centro de Caxias, Santa Maria, outras cidades, grandes cidades aqui do Vale dos Sinos, tinha que as pessoas que ficavam na rua lá, tinha até um convite, assim, que era uma cédula de dinheiro. Exatamente. Né? Oferecendo. Exatamente. Isso pode, mas quem está oferecendo pode não receber, é isso? Exatamente. Olha, se eu que sou dono do dinheiro não me preocupo com o retorno do dinheiro, não me preocupo com a capacidade de pagamento daquele para quem estou emprestando, por que o judiciário há de se preocupar com ele? Sim, sim. Então, não há, essa lei veio para uma forma de fornecer um crédito responsável, de fazer com que o credor vá buscar as informações do consumidor para saber se ele tem condições de devolver o dinheiro, também de orientar o consumidor, de buscar um valor menor dentro da sua capacidade, até de orientá-lo que ele está se endividando. Se ele tomar esse financiamento, ele vai acabar se endividando. Então, essa é a obrigação do credor hoje, sob pena de não receber depois. A pergunta meio que se encaixa na sua resposta, né? O que acontece com o fornecedor que deixa de analisar a verdadeira capacidade do consumidor? Por exemplo, a pessoa, tem uma renda de R$2.000 e a pessoa dá um crédito lá de R$300.000 para ele. Né? Ele talvez não vai ter condição de pagar. Né? Isso. Judicialmente, ele vai ter que revisar os juros, repactuar essas parcelas. Ele pode, inclusive, ser condenado a indenizar esse consumidor, por dano moral ou patrimonial. Ele incorre também nesse problema, porque ele tá contribuindo com o endividamento do consumidor. Tipo, é uma dívida, ele deu um crédito impagável. Impagável, óbvio. Então, impagável. olha só, se eu trabalhar 30 anos, 40 anos, não vou pagar essa dívida. Não vai pagar. E é o prejuízo que esse credor pode sofrer. Ainda ser penalizado. Além de deixar de receber, ele vai ser penalizado e pagar uma indenização? Uma indenização. O objetivo dessa lei, exatamente, é fazer com que o consumidor possa voltar para o mercado, para o mercado de consumo, e fazer com que o fornecedor, o credor, seja responsável também pelo consumidor. Certo. E nós já temos algumas perguntas dos nossos telespectadores através do WhatsApp 3051-3029-8080. O Douglas de Caxias do Sul perguntou se o consumidor voltar a se endividar, pode recorrer da mesma ação? Sim, ele pode se usar do mesmo instrumento. Uma vez finalizado esse processo todo que ele entrou, ele tem dentro de 2 anos, se ele voltar a se endividar, ele pode retornar. Entretanto, quando ele faz esse primeiro acordo aqui, vai ficar lá dentro do processo que ele também será responsável pelo autocontrole, para que não venha se endividar novamente. Ele também tem a responsabilidade dele, não é só o credor, ele também tem. Então, vai ser analisado 2 anos após por que ele se endividou. Se ele é um devedor contumaz ou se ele não teve outra saída. Mas 2 anos após ele pode retornar usando a mesma lei. Por exemplo, só um exemplo complementando aqui, que ele pode, daqui a pouco, nesse período, ficar desempregado. Exatamente. Tivemos um período de pandemia que muitas pessoas ficaram desempregadas, então ele pode estar com um problema que não foi intencional. Isso. Ou até se recolocou no mercado, mas com um salário menor. Uhum. Então ele poderia, nesse caso... Sim, pode acontecer alguma coisa, problemas de doença na família, algo pode acontecer. Então, passados 2 anos, ele pode retornar na mesma lei do consumidor superendividado. A Andréia de Imbé nos enviou a pergunta aqui pelo WhatsApp e ela pergunta: eu tenho uma loja e eu vendia muito pelo carnê. Eu posso receber judicialmente? Sim, uma ação de cobrança, óbvio que pode. Claro, ela vai ter que respeitar os prazos, Cada dívida respeita um prazo, está lá no Código Civil, no artigo 206, existem vários prazos para se ingressar em juízo.
Mas uma vez em que o consumidor adquiriu, não pagou, já não passaram-se alguns anos, o credor não pode mais cobrar em juízo, esse consumidor ele continua devedor. Ele não vai estar, depois de 5 anos, inscrito no SPC e Serasa, mas ele é devedor. Perfeito. Temos nossa última pergunta, então, também enviada aqui pelo nosso WhatsApp. Meu nome é Gabriela, eu sou de Cachoeirinha. Minha dívida com talão de cheques, ela vence depois de algum tempo? Caduca? Toda dívida vai prescrever. Toda dívida. É como eu disse antes, existe o prazo para cada uma delas. Devedor, ele vai continuar sempre. O banco pode não cobrar depois de algum tempo, mas se ele chegar no banco, ele vai ter o crédito negado. Porque ele é devedor do banco, só não pode ser executado mais judicialmente. Mas devedor ele sempre será. Aí o nome continua lá no SPC e no Serasa. Durante o Código de Defesa do Consumidor estabelece que 5 anos. Após 5 anos eles têm que ser retirados. Entretanto, chamo atenção, uma decisão do STJ recentemente permite a permanência do devedor. Uma decisão em São Paulo, mas o CDC não permite. Perfeito, então. Eu quero agradecer ao Dr. Ricardo pelos esclarecimentos e também agradecer a presença, do Dr. Ricardo, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, doutor Ricardo, e agradeço também pela audiência, né? Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Uber TV. Muitas perguntas ficaram para ser respondidas. Tem outro programa, doutor Ricardo. Nós voltamos amanhã às 8 da noite, ao vivo, para mais um programa Papo Certo, com a doutora Fernanda Frolich, falando sobre a plataforma de RH e gestão de pessoas. E se você já tem alguma pergunta sobre esse tema, pode nos enviar pelo WhatsApp 51 30 29 80 80. Até lá!